Embora se pareçam muito com os macacos, por terem corpos peludos e braços longos, foram os primeiros a sair da floresta e irem para a savana africana. E eles já andavam sem apoiar as mãos no chão, sendo os primeiros hominídeos bípedes. Além disso, que também os definem como os humanos e não os macacos, foi aumento do crânio, do cérebro e o desenvolvimento da linguagem. Que maneiro, né? Mesmo que todas essas adaptações, esses nossos primeiros ancestrais humanos, segundo os registros que temos, nunca saíram do continente africano. Mobed. Canabede não, os australopithecus não ficam sozinhos na África. Se liga. Seguinte, o processo evolutivo. Nessa nova linhagem, emergiu uma grande organização social, habitando e ocupando as savanas africanas. Mas qual é a vantagem disso? Eles viviam juntos em bandos e se ajudavam na caça, porque sozinhos eram fracos em relação às outras espécies. Tá vendo? O trabalho coletivo faz sim diferença. Mas não só isso. Essa nova linhagem também desenvolve uma capacidade de usar ferramentas afiando pedras e ossos. Olha só que legal. E essa foi a característica que deu o nome deles. Vocês conseguem imaginar qual é? Uma dica tem relação com as mãos. Senhoras e senhores, meninos e meninas, homens e mulheres, você sabe o que mobile significa? Eu sei. É a capacidade de manipular, já que foram os primeiros humanos a usar ferramentas para facilitar o seu cotidiano. E não é só isso, eles também conseguiam manusear de forma primitiva o fogo. Calma, só o fogo que eles encontravam de forma natural? Mas como assim natural? Bem, é simples de entender. A savana africana é um ambiente mais seco, e raios que caíam em árvores criavam fogo, e eles aprenderam que poderiam usar esse fogo para se proteger e ameaçarem outros animais. Tá aí a magia. Para tudo isso, outra diferença em relação aos australopithecus é que essa linhagem tinha características físicas um pouco mais parecidas com os humanos de hoje, como corpos menos peludos e os braços mais proporcionais, embora andassem com a coluna ainda encurvada. Aí vai precisar de fisioterapia. Peraí, os Homo habilis que lutem. Nem existia fisioterapia na época. Quem contornou esse problema foi a nossa próxima linhagem, os Homo erectus, que significa homem reto, já que foram os primeiros humanos a andar com a coluna em uma postura mais reta. Olha só, se endireitou. E não foi só isso que eles fizeram melhor que os habilis. Esse novo grupo de humanos conseguiu realmente domesticar o fogo. O Erectus disse: "Senta aqui. Fogo, foguinho, mal." Vocês acham que foi assim? Não, galera. Falar que eles domesticaram o fogo significa que eles aprenderam a como produzir e melhor usá-los para não ter que esperar a aparição natural por meio de raios. Fizeram paciência desse povo, né? Além disso, com o auxílio do novo mascote, eles foram os primeiros a sair da África, explorando como nômades vários territórios da Europa, da Ásia e da Oceania, tudo isso sem GPS. Essas migrações trouxeram várias transformações culturais, por terem sido os primeiros humanos a desenvolverem sociedades baseadas na lógica da coleta e da caça. Em outras palavras, era o início da divisão de tarefas entre os membros da comunidade. Alguns eram responsáveis pela caça de animais, enquanto outros ficavam coletando frutos que encontravam pela mata. Assim que os recursos acabavam, voltavam a explorar por aí. Haja croques! Será que esse foi o motivo dessa ter sido a linhagem que viveu por mais tempo na Terra? Muito provavelmente sim, inclusive viveram por mais tempo que nós, Homo sapiens. Mas antes de falar da gente, é bom lembrar que existe uma outra linhagem que apareceu. Pense em um povo cavernoso, cabeça dura e bom de pintura. Essa é a nova linhagem que vou apresentar para vocês. Sabem de quem estou falando? Se liga na dica, é a única que não é natural do continente africano. Então eles vieram da onde? São aliens? Não, só europeus. Esses novos humanos foram chamados de Homo neandertal, que curiosamente significa novo homem. Pena que foi extinto. Zoeiras à parte, eles eram mais baixinhos e cabeçudos, já que foram os humanos com o cérebro mais desenvolvido. Olha que interessante, maior que o nosso. O que possibilitou enorme desenvolvimento cultural, pois foram os primeiros a elaborarem roupas, pinturas, armas mais sofisticadas e rituais de sepultamento brabos. A criação de roupas, junto com o uso do fogo, permitiu que eles ocupassem o norte europeu, se adaptando com os ambientes mais frios.
por isso viviam em cavernas. Aí quando a nevasca era violenta e ficavam presos nelas, com o passar do tempo, começaram a desenhar nas paredes. Assim surgiram as primeiras restos rupestres. Essas adaptações e comportamentos tornaram possível a sua sobrevivência durante a última glaciação. Tá ligado no bebê do primeiro filme da Era do Gelo? Aquele cabeção não era por acaso. Sacou a referência? Vale lembrar que os Neandertais extinguiram em um período muito recente. Com isso, conviveram com os Homo sapiens. Inclusive, tiveram filhos juntos. Nesse cruzamento sociais, foram eles nos ensinaram a criar roupas, artes e armas. Eita, que a cola rolava solta já nessa época, hein? Nada se cria, tudo se copia, ou melhor, se adapta. Toma essa, seu Neandertal. Mas somos gratos a eles? Que nada. Homo sapiens foram um dos responsáveis pelo processo de extinção dos Neandertais. Game over. Enquanto isso, seguimos vivos. Pensa aqui comigo, quais características então definem Homo sapiens? O celular? Não, né? Senão deveríamos nos chamar homo celulares. Olha só que interessante, a convivência em grandes comunidades é uma das nossas principais características, algo que não ocorria nas linhagens anteriores. É importante dizer que isso não impediu a nossa interação com muitas delas. E com isso, nós absorvemos várias características diferentes de grupos humanos. Tais conexões influenciaram o nosso desenvolvimento intelectual. Daí que vem o nosso nome. A palavra sapien significa sábio, que também é outra característica principal, capacidade de pensar. Pensou? Logo existo. Será? Essa reflexão deixo com vocês. Vale ressaltar que os sapiens surgiram na África e por meio de várias migrações. Foram os que tiveram maior êxito em se espalhar pelo mundo, sendo a única linhagem humana que conseguiu chegar ao continente americano. Voando? Não, né? Algumas comunidades desenvolveram a navegação e chegaram pelo mar, enquanto outras atravessaram a pé pelo Estreito de Bering. Que longa viagem que fizeram até o Brasil, não é? Fato interessante é que o mais antigo fóssil de Homo sapiens das Américas é brasileiro, ou melhor, mineirinha. A Luzia, ela é importante porque traz evidências que o processo de ocupação do nosso continente ocorreu há mais tempo do que acreditava antes. E aí, galera, para terminar, deixo aqui uma questão. Quais características teria uma próxima linhagem que surgisse no mundo?